Graças a Deus, meus irmãos. Abre aí sua Bíblia comigo. Primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 4. Nós vamos continuar nessa manhã nosso estudo. Se Deus quiser, até o final do ano a gente termina. Mas nós estamos chegando já no finalzinho. Nossa programação era para ter terminado em outubro. Nós não vamos conseguir, mas vamos chegar perto. A partir do verso de número 7 que nós vamos ler. Nós leremos até o final do capítulo. Todo mundo achou? Amém? Palavras do apóstolo. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. Acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros. Outra tradução diz: tenham intenso amor, porque o amor cobre multidão de pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus lhes dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se na medida em que são co-participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vocês se alegrem exultando. Se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados ou felizes, porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, já repousa sobre vocês. Que nenhum de vocês sofra como assassino, ou como ladrão, ou malfeitor, ou como quem se mete na vida dos outros. Mas se você sofrer como cristão, não se envergonhe. Pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso. Porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, que será então do ímpio, do pecador? Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, entreguem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Que palavra preciosa, abençoada, né, meus irmãos? Glória a Deus por isso. Ó Senhor, nessa manhã, te pedimos que o Senhor nos dê a tua palavra, que o Senhor fale a cada um de nós, nos trazendo o teu ensino e a tua direção. É o nosso desejo, a nossa oração. Oramos no precioso nome de Jesus. Amém. Irmãos, como os irmãos já estão habituados, a gente estudando aqui a carta de Pedro, nós aprendemos com Pedro que o tema central dessa carta é o sofrimento cristão e a chamada do povo de Deus à santidade. E Pedro equaciona muito bem essas duas realidades, o sofrimento e a santificação. E essa santificação, ela reverbera, ela redunda em atitudes práticas. Ou seja, nós, como cristãos, não habitamos a espiritosfera, uma vida desencarnada, não é como se santidade tivesse a ver com o meu isolamento do mundo, com a minha alienação em relação a esse mundo. Pelo contrário, a santidade se dá na nossa vida prática, na nossa vida cotidiana, nos nossos relacionamentos interpessoais, não apenas relacionamentos na igreja, mas relacionamentos também fora da igreja. Portanto, o cristão não dá um salto
como se ele habitasse em dois mundos. O mundo da fé, o mundo sagrado, ou o mundo profano, o mundo lá fora, não é? Nós não temos uma tomadinha de liga e desliga, e quando a gente entra na igreja, a gente entra no mundo da fé. Então nós declaramos que Jesus é o nosso Senhor, declaramos a nossa devoção exclusiva a Ele, declaramos que Ele é o Rei das nossas vidas, das nossas posses, que Ele é o Senhor do nosso lar, e quando nós saímos lá fora, nós acendemos uma outra tomada, e aí passamos a viver a partir dos critérios do mundo. Então, temos nossos negócios na base da ética do mundo, nos relacionamos com os nossos empregados, com os patrões, com o nosso vizinho, a partir da ética, do levar vantagem em tudo. Os irmãos conhecem a lei de Gerson, né? A teoria de levar vantagem em tudo, que é muito arraigado na nossa cultura brasileira. Então, não é assim entre nós. Deus nos chama a vivermos uma vida integral. Isso implica afirmar que em todo tempo e em todo lugar, em todo momento, nós devemos viver diante da face de Deus. Lembrando aqui aquela famosa frase do Lutero, quando ele diz que Deus nos chamou a viver corandeu, diante de Deus. Ou seja, tudo que temos, ou fazemos, ou somos, deve ser feito na luz da presença de Deus e para a glória dele. Lembrando mais uma vez uma frase aqui do Kuyper, que diz que não existe nenhum centímetro quadrado em todo esse universo sobre o qual Cristo não clame: isto é meu, isto me pertence. Então, todas as dimensões da nossa realidade, todas as dimensões dos nossos relacionamentos, cada átomo desse universo, cada realidade nesse mundo pertencem ao Senhor e devem ser encharcados com a sua presença. Precisamos, inclusive, reconhecer a presença de Deus nos diversos ambientes que nós nos inserimos. E reconhecendo isso e tendo a nossa mente desenvolvida a partir da mente de Cristo, nós estamos aptos, então, a fazer isso que o autor aqui, Pedro, vai dizer, que nós precisamos evangelizar o mundo a partir da nossa maneira de viver. É isso que Pedro trata do capítulo 2, verso 11, até o capítulo 4, também o verso 11. Ele vai dizer o seguinte, que nós temos a garantia da vida eterna. Ele começa o verso 7, inclusive, dizendo que o fim de todas as coisas está próximo, ou seja, o crente tem que viver aqui e agora, sabendo que nós somos peregrinos desse mundo. Esse tema da peregrinação é muito importante para nós, meus irmãos. Nós jamais devemos nos esquecer que nós somos peregrinos nesse mundo, que a nossa pátria está nos céus, que nós somos chamados à cidade de Deus, é lá que nós vamos morar. Quando a nova Jerusalém, a noiva de Cristo vier, e quando o céu se casar com a terra, nesse beijo eterno, quando essa realidade que temos for preenchida pela realidade de Deus, quando essa cortina da glória de Deus se abrir diante de nós, nós pudermos então adentrar a presença de Deus e perceber a presença de Deus encharcando toda a sua criação, nesse dia nós nos alegraremos, porque nos sentiremos em casa. Portanto, todo cristão é peregrino nesse mundo. Mas, ao mesmo tempo, reconhecendo a nossa peregrinação, nós precisamos entender que nós vivemos aqui agora. Somos cidadãos desse tempo. Nós pagamos a nossa conta, nós votamos, nós trabalhamos, nós criamos os nossos filhos, nós enfrentamos os problemas do trânsito, nós passamos por enfermidades, ou seja, nós ainda estamos nesse mundo. Nós já fomos resgatados desse mundo, mas ainda estamos nesse mundo e sob as influências do mal que opera hoje nesse mundo. Porque vivemos, irmãos, em um mundo caído. E é isso que Pedro vai dizer: olha, vocês estão vivendo nesse mundo, mas não se deixem encher de topor, não fiquem alienados, não fiquem narcotizados, achando que esse mundo é tudo que há. Porque o fim dessas coisas, o fim do Deus desse século, o fim desse sistema mundano, carregado de pecado, carregado de iniquidade, carregado de maldade, que oprime, que expolia o ser humano, que instrumentaliza o seu próximo, que nos rouba aquilo que nos é mais essencial, onde as pessoas se ferem, se mordem, se matam. Esse sistema já está condenado.
já foi condenado pela cruz de Jesus. Portanto, a tarefa da igreja é dizer a esse mundo que esse reino vai passar, que o fim dessas coisas já está decretado quando Cristo ressuscitou dentre os mortos. E a ressurreição de Cristo, por antecipação, é a certeza da nossa ressurreição também. Porque assim como ele ressuscitou e venceu a morte, e venceu o mal, e venceu as injustiças, nós também, irmãos, nós também, embora hoje sujeitos a toda sorte de injustiça, sujeito a tanta coisa, um dia isso vai chegar ao fim. O mal não irá prevalecer. A justiça de Deus correrá como um rio nessa terra. Porque Deus há de restaurar a sua criação. Por que nós gememos, gente? Por que nós ainda temos aquela sensação que as coisas estão fora do lugar? Porque estão fora do lugar mesmo. É isso que Pedro está dizendo. Olha, o fim de todas as coisas está próximo, verso 7. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. É muito interessante porque Pedro chama a oração, e a oração do Pai Nosso aqui, se a gente for pensar, uma das coisas que estão ali na oração do Pai Nosso, esse anelo que todo cristão deve ter para orar. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Talvez mais do que nunca, irmãos, nós precisamos orar com esse anelo no nosso coração. Senhor, venha o teu reino. Venha o teu reino entre nós. Que o seu reino se manifeste entre nós. Que Cristo possa voltar. Eu não sei se você tem esse desejo no coração, mas que dia feliz, gente. Que dia feliz quando o céu se abrir. E assim como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, Cristo Jesus irá voltar. Nós o veremos, meus irmãos. Face a face. Eu não sei se isso dá uma taquicardia em você, mas em mim dá. Hei de ver meu Salvador, o sinal dos pregos em suas mãos, não tem uma música assim? Oh, louvado seja o seu nome. Então, pastoralmente falando, guarde essa palavra no seu coração, o fim de todas as coisas está próximo. Seja criterioso, seja sóbrio, não se deixe embriagar com o topor desse mundo, seja sóbrio e não deixe de orar. Não deixe de orar. Não perca a esperança na oração. Às vezes a gente se sente tão impotente diante de tanto mal, tanta maldade, tanta mentira, tanto roubo, tanta trapaça, e a gente se confunde e a gente acha que nós estamos sendo engolidos por esse sistema maldoso, mas isso não é verdade. E quando nós oramos, nos ajoelhamos diante daquele único que é digno que nós nos ajoelhemos. Quando nós colocamos a nossa esperança naquele que é o único digno de receber a nossa esperança. E quando nós recentralizamos a nossa expectativa e olhar para aquele que é de fato o Redentor e aquele que há de consertar esse mundo, quando nós fazemos isso em oração, nosso coração se enche de paz, se enche de quietude. Aliás, vocês perderam. Sexta-feira nós oramos aqui, gostoso, não foi, irmã? Viu? Quem não veio, não pôde vir, mas, nossa, foi um tempo tão gostoso. Nós chegamos aqui, talvez, com o coração batendo mais forte, né? E saímos mais abençoados, porque quando nós oramos, nós nos lembramos daquele que está assentado no trono. Esse é o verso 7. Verso 8, o apóstolo Pedro vai nos chamar a atenção e dizer, acima de tudo, porém, ou seja, o que é o mais importante dessa carta? Qual que é o centro dessa carta? Qual é a espinha dorsal dessa carta? Pedro vai dizer, acima de tudo, porém, tenham muito amor um para com os outros. Outra tradução diz, tenham um amor intenso um para com os outros. Por quê? Porque o amor cobre multidão de pecados. Quando Pedro cita esse texto, ele é quase de fato uma citação, ele está fazendo menção aqui no texto lá de Provérbios, capítulo 10, verso de número 12. Eu quero pedir alguém, vou pedir o Baeta, que tem uma voz bonita e forte assim. O Renato vai ler para a gente Provérbios 10, 12, só para a gente entender o que Pedro está querendo dizer. Provérbios capítulo 10, verso 12.
Amém? Quem ouviu? Eu acho que o Baeta usou pouca voz dele. Vai lá. Olha que coisa impressionante. Pedro está fazendo aqui lembrança de um contraste que nós lemos lá em Provérbios capítulo 10, verso 12, dizendo que o amor cobre todas as transgressões, mas o contraponto é que o ódio suscita contendas. Ou seja, quando nós temos ódio no nosso coração, nós inevitavelmente entramos em choque com o nosso próximo. Quando nós temos guerra dentro de nós, irmãos, nós temos falado isso aqui, nós fazemos guerra. Quando nós estamos desarranjados dentro de nós, nós olhamos para o nosso próximo e enxergamos nele um inimigo. Irmãos, o cristão não tem inimigos. Não há ninguém nesse mundo que é nosso inimigo. É isso que Pedro está dizendo, ou seja, é o desejo de Deus que nada que nosso próximo nos faça, ou nosso irmão na fé, deve estar além do nosso perdão e da nossa misericórdia. Então, qual que é o suprassumo aqui da mensagem do apóstolo Pedro? Nessa nossa tarefa de testemunhar o Evangelho de Cristo através do nosso testemunho. É justamente esse. Nós não guardarmos ódio no nosso coração pelo nosso semelhante. Porque, irmãos, se nós odiamos o nosso próximo, nós odiamos a Deus. Porque o nosso próximo foi criado em imagem e semelhança de Deus. Então, se nós, de alguma forma, desprezamos a imagem, nós desprezamos aquele a quem a imagem aponta. Ou seja, se nós desprezamos a criação de Deus, de forma muito direta, nós desprezamos o Criador também. E qual que é a tarefa que o cristão precisa ter? Um amor intenso, um amor resiliente, um amor ao ponto de dar a sua vida e de perdoar, e nada vai existir, nenhuma ação que o nosso semelhante fizer contra nós vai ser motivo da nossa separação. Isso serve para a nossa família, isso serve para todos os nossos relacionamentos. A misericórdia e o perdão são os fundamentos da vida cristã. Não existe cristianismo sem perdão. Não existe vida cristã sem misericórdia. Não existe cristianismo sem graça. Não existe cristianismo sem reconciliação. Não existe cristianismo que provoca divisão entre os irmãos. Fuja, meus irmãos. Fuja de qualquer cristianismo que coloca você em confronto com o seu próximo. Esse cristianismo não é o das Escrituras. A palavra do Senhor nos diz que nós devemos amar ao nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. Devemos também, inclusive, amar os nossos inimigos e orar pelos nossos inimigos. As pessoas podem ter inimizade contra nós, mas a recíproca, de forma alguma, deve ser verdadeira. E não apenas isso, nós devemos cultivar esse amor intenso e também não permitir que o pecado do irmão frature a comunhão dos santos na igreja ou em nossa vida comunitária. Ou seja, nós devemos de tal forma abominar o pecado no nosso meio, mas ao mesmo tempo amar o pecador, ao ponto de nós lutarmos de forma intensa e incansável, para que haja unidade entre nós. Para que haja reconciliação entre nós. Irmãos, mais do que nunca o rebanho de Jesus precisa andar em unidade. Precisamos estar juntos, gente. E nós só podemos andar juntos se nós tivermos entre nós esse espírito da conciliação. Que a igreja, a Betel, seja esse lugar onde todas as pessoas sejam bem-vindas e sejam aceitas. Esse é o ponto fundamental da nossa hospitalidade. Então, precisamos desenvolver esse amor, que não é apenas um amor confissional, um amor sentimental, um amor que é confundido muitas vezes com gostar. Não, mas nós estamos falando aqui de um amor que tem mais tutano, tem mais substância. É um amor que, de fato, dá a vida pelo nosso próximo e está disposto a passar por cima, inclusive, da nossa dignidade para que o outro tenha vida. Porque, às vezes, a gente vive num mundo onde nós somos acostumados a reivindicar os nossos direitos, né? Mas nós devemos nos lembrar que Cristo abriu mão da sua glória por nós. O Rei da Glória foi humilhado. O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores foi crucificado. Nós também precisamos descer do nosso pedestal, dos nossos orgulhos,
das nossas verdades. Nós precisamos abrir mão dos nossos direitos para que a gente consiga alcançar o nosso próximo. Jesus falou que uma alma vale mais do que o mundo todo. Muito bem, verso 8, verso 9, e assim a gente caminha para o nosso ponto final. Pedro vai dizer: sejam mutuamente hospitaleiros sem murmuração. Olha a hospitalidade aqui. Depois de falar que nós precisamos amar o nosso próximo, ele vai dizer que nós precisamos praticar a hospitalidade. Essa palavra hospitalidade, na língua grega, é philorhexoi. Philorhexnoi, que significa hospitalidade, ou seja, receber bem a pessoa, receber o forasteiro, significa abrir as portas para que outras pessoas cultuem junto conosco. Portanto, irmãos, se tem algo que aqui na Betel nós também insistimos muito, é justamente nessa questão da hospitalidade. É necessário que haja entre nós esse espaço onde todas as pessoas sejam aceitas e bem recebidas. Eu gosto muito de um livro que foi escrito na década no começo do ano 2000. O livro é assim: Proibida a entrada de pessoas perfeitas. Já leu, Juan? Não, já leu, pastor Tiago? Não é? E é muito interessante porque esse livro é um chamado à humildade mesmo. Porque quando nós nos convertemos, se tem algo que toma conta do nosso coração, que vai na contramão aqui da hospitalidade, é o orgulho de achar que nós somos melhores do que as pessoas que ainda não se converteram. É como se Deus tivesse nos aceitado porque nós somos bons. Ele viu algo bom em nós, e aí, como ele não poderia fazer diferente, ele nos recebeu. Mas não é isso que o Evangelho nos ensina. Deus achou graça em nós porque ele é gracioso. Deus nos salvou porque ele é bom, gente. Não há nenhum critério em nós, mas o critério é todo dele. É a sua graça, a sua bondade, a sua misericórdia que dura para sempre, que nos chamou à sua presença. Portanto, se hoje nós estamos aqui na casa de Deus, é porque justamente nós entendemos que nós não somos perfeitos. Nós entendemos que nós somos pecadores salvos pela infinita graça de Deus. Então, quem sabe se a gente faz um dia aí na reforma, coloca a placa, né, Elvis? Proibida a entrada de pessoas perfeitas na igreja. Porque aqui só pode entrar pessoas que não são perfeitas, porque não existe outra categoria. E a hospitalidade é justamente lembrar que o outro é imperfeito. Às vezes a gente fica esperando que a pessoa seja perfeita para que a gente receba a pessoa no nosso coração. A pessoa precisa arrumar um tanto de coisa para entrar na nossa vida. A pessoa precisa de assumir determinado hábito, fazer determinada coisa, para que aí seja digna da nossa atenção. Irmãos, o Evangelho é justamente o oposto disso. O Evangelho nos ensina: aceite o seu irmão como ele é. E a partir dessa aceitação, Deus há de curá-lo. Não é a pessoa que se aperfeiçoa para ser admitida entre nós, mas a pessoa é admitida entre nós. E na comunhão dos santos, essa pessoa é transformada, assim como nós também somos transformados pelo poder de Deus e pelo Espírito de Deus que opera em nós e entre nós. Irmãos, aqui, essa igreja é o lugar onde os pecadores precisam vir e fazer companhia conosco, não é? É aqui que eles precisam perceber como nós nos amamos. Perceber que nós andamos numa outra dinâmica que vai na contramão desse mundo. É aqui que eles precisam ver que nós não temos divisão de classe, de cor de pele ou qualquer outro tipo. É aqui na comunhão dos santos que, quando as pessoas verem como nós nos portamos, elas vão ser tocadas pela presença de Deus em nós. Aí a palavra de Deus vai dizer que essas pessoas vão reconhecer que Deus está entre nós e vão dar glórias a Ele. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Isso é hospitalidade. Que a Betel seja esse lugar onde as pessoas possam perceber Deus entre nós. De pessoas que já foram recebidas e aceitas por Deus. Por isso nós recebemos, por isso nós também aceitamos. Que haja, portanto, entre nós muitos, muitos irmãos, que cada membro da Betel seja philorhexnoi. Cada irmão da Betel seja, portanto, hospitaleiro
para a glória de Deus. E essa hospitalidade é feita sem murmuração. Uma outra tradução diz sem avareza. Não é a conta-gota, é de forma extravagante mesmo. É generosa mesmo. É sem fazer conta mesmo, é dar tudo que você tem. Olha que legal, porque Pedro equaciona hospitalidade com generosidade. Lembrar de alguma coisa? Nada? Como é que é, pastora Vilma? O ragu, não é? Nós precisamos exercer uma hospitalidade generosa. Que haja aqui entre nós, junto com a hospitalidade, a generosidade. Meu pai falou que gosta de vir à igreja, porque na nossa igreja nós comemos muito e conversamos bastante, né? Eu não quero nem ouvir a palavra de Deus, mas comer e conversar, não, estou brincando. Mas não é isso que a casa de Deus tem que ser, generosa? Se é para comer, vão comer bem. Se é para receber, vão receber bem. Sem murmuração, sem peso, você vai fazer por alegria mesmo. Tem que estar isso na gente, meus irmãos. Isso é obra do Espírito de Deus. Agora, uma boa notícia, assim a gente encerra. Deus já está fazendo isso entre nós. Isso é perceptível. Isso é evidente. Eu queria encerrar dando essa palavra de gratidão a Deus, porque eu vejo essas características sendo gestadas na vida da nossa Betel, de uma forma muito sólida, muito forte. Deus está conosco. Deus tem nos amadurecido nessa palavra, nesse evangelho. Como Deus tem sido bom, meus irmãos. Esse é o caminho. Vamos continuar andando por ele. Deus certamente se agrada quando nós fazemos assim. Amém? Louvado seja o Senhor. Vamos orar, irmãos? Fique de pé, já que ficamos tanto tempo assentados, e vamos agradecer. Vou pedir o pastor Tiago, ora, pastor Tiago, nos abençoando e dando a bênção também. Amém, vamos orar. Muito obrigado, Senhor, nessa manhã, nós, nesse momento, nos rendemos a Ti, damos toda a glória ao Senhor, todo o nosso ser, toda a nossa vida, e claro, a nossa querida Betel. Muito obrigado por nos falar nessa manhã, porque aqui é lugar de generosidade e não de murmuração, aqui é lugar de acolhimento, aqui é o lugar onde todo mundo é importante, aqui é lugar onde nós não deixamos ninguém para trás, porque o Senhor não nos deixa para trás, o Senhor é quem nos acolhe. E diante dessa palavra que vem do Senhor, que o Senhor possa mover os nossos corações, para que nós possamos prosseguir para o alvo, sendo sempre pessoas comprometidas com o Evangelho e assim comprometidos uns com os outros. Que o Senhor abençoe a nossa amada Betel, que o Senhor abençoe o nosso pastor Pedro, para que nós juntos, enquanto igreja, possamos andar sempre em novidade de vida, servindo uns aos outros e nos acolhendo mutuamente. Muito obrigado, que o Senhor assim nos abençoe, que a graça do Senhor, que o amor de Deus, que as consolações do Espírito sejam conosco, hoje e sempre. Amém.